Bom, bom dia a todos. Agradeço aí a presença de cada um neste treinamento. Gostaria de saber se todos estão ouvindo bem, se puderem colocar no chat, vendo bem, tanto a mim como o Rodrigo. Nós somos da CT Operadora e Signature, acredito que a maioria de vocês já tenham visto os nossos treinamentos. O Rodrigo é nosso especialista em Canadá. Ele está conosco há quantos anos mesmo, Rodrigo? Você fala, eu sempre esqueço, 8, 9? São 9 anos. 9 anos vendendo praticamente só Canadá, então ele morou no Canadá, conhece muito da região e ele vai estar junto comigo trazendo um pouco de informações. E hoje a ideia é trazer o que mais tem no Canadá, como a gente complementa a venda dos nossos passageiros em serviços diferentes que às vezes nós não tínhamos pensado em vender anteriormente para os nossos clientes. Então, são produtos diferenciados e são realmente extraordinários, que são coisas que você vê praticamente só no Canadá. Sim. Tá? Eu vou compartilhar. Basicamente, agregando valores também na venda, né, Fabiano? E fugindo mais do beabá, que seria a costa leste, oeste, exatamente como você complementou, fazendo um upgrade na viagem, tanto antes ou depois para os passageiros. Exatamente. Espera aí. Opa. Começar aqui. Colocar aqui o início, então, para vocês. Imagino que todo mundo esteja vendo eu e o Rodrigo. Por favor, responde que era o que era para ser visto, tá? Do lado aqui, quando eu coloco aqui, eu não me vejo. Espera só um segundo, que abriu um chat no meio da minha tela e eu não consigo tirá-lo daqui. Gente, eu tô com um chat na minha tela, eu não consigo enxergar nada. Eu falei que Tá vendo só você, Fabiano. era para estar vendo os dois. Ah, não, é porque a questão do... Quando alguém fala, da prioridade na fala e aparece quem está falando. Pode ser. Então vamos começar lá. Bom, gente, vamos falar um pouco então do Canadá como sendo um país diferente do que o que nós já falamos, tá? Quem participou dos outros treinamentos, eu vi que várias pessoas não participaram, mas nós falamos do básico, os roteiros tradicionais de Costa Leste e os roteiros tradicionais de Costa Oeste. Eu vou passar aqui, vou explicar um pouco para a gente se localizar, o que seria o tradicional de um lado e depois a gente vai seguindo da Costa Leste para Oeste, focando no que é vendável no mercado brasileiro. A gente não vai trazer informações do que de outras atividades que existem, mas que não são tão vendáveis. A gente vai falar do que nós, por experiência, vendemos todos os anos e pode ser interessante. Então, quando a gente fala de tradicional de Costa Leste, a gente fala de viagens a Toronto, aqui no mapinha da direita, tá? Passando um pouquinho embaixo de Hamilton, aqui fica Niagara Falls, mas pensa mais ou menos essa distância, bem pertinho. Ottawa, Quebec e Montreal. Esse é o trasladinho que os tours regulares fazem, os passeios de trem fazem, os fly and drives, é o básico. E agora a gente vai trazer algumas coisas diferentes que existem em Quebec. Aqui no meio existe um lugar chamado Santa Alexis des Monts, que nós vamos falar de um hotel. Nós vamos falar de um hotel entre Ottawa e Montreal. E nós vamos falar de uma experiência em Toronto. Tá? Nós não vamos falar das cidades hoje, nós vamos falar das experiências que agregam valor à cidade. A primeira, em Quebec, é o Hotel do Gelo. Muitas pessoas conhecem os hotéis do gelo, principalmente da Noruega. E existe também isso no Canadá. Então, quem vai fazer uma viagem ali de uma semana, seja num tour guiado, seja de trem no inverno, eles têm a possibilidade de visitar o Hotel do Gelo, tá? Aqui é ali por dentro, ou ainda de pernoitar no Hotel do Gelo. As visitas, você pode tomar um drink no bar e fazer o passeio conhecendo tudo. E a partir, Rodrigo, de que horas mesmo que ele fecha para os hóspedes? Você que esteve lá agora?
Sim, então, a partir das 7 horas da noite, eles fecham as atividades e eles deixam aberto somente para os hóspedes que vão pernoitar. Ou seja, das 7 em diante, eles ficam abertos somente para quem vai ficar no hotel. Então, o bar fica aberto. E uma coisa legal também é que eles fazem o briefing de como que você vai dormir no hotel de gelo, né? Porque todo mundo fica um pouco ansioso, com medo de congelar lá dentro e tudo mais. Então, antigamente eu tinha até um certo preconceito de vender o hotel, porque a gente pensa, né, poxa, quem quer dormir dentro de uma caixa de gelo? Então, nesse briefing que eles passam antes da gente dormir e tudo mais, eles ensinam como funciona o saco de dormir, para quantos graus ele aguenta, ensina onde que você coloca a sua roupa que você estava anteriormente. Então, eles dão um panorama geral para você não para você se sentir confortável para você dormir. Então, é, eles falam para a gente dormir com 3 camadas de roupa e tudo mais, só que é uma coisa muito pessoal isso, porque você começa dormindo com muita roupa e você acaba sentindo muito calor. Então, esse saco de dormir que vocês estão vendo na foto, ele é muito forte, ele aguenta temperaturas negativas e independente da temperatura fora do hotel, que geralmente quando eu estive lá agora em janeiro, estava em torno de -15, -18, e dentro do hotel ele permanece a uma temperatura de -7 a -9. Então, ela vai ser sempre mantida ali. Então, é muito confortável. Eu acho que a experiência é extremamente válida, pelo menos para passar uma noite como experiência, e vale muito a pena. Eu acho que é uma experiência assim que tem que colocar no currículo isso. E outra questão, vocês vão ver agora, porque do lado do Hotel do Gelo, que aliás é tudo feito realmente de gelo, vocês podem ver até a cama de gelo e tudo mais, existe esse parque, que é o Valcartier Park. Esse parque também é interessante no inverno, porque ele é um parque, vocês podem ver aqui do lado direito, que ele é um parque aquático no verão, e no inverno eles usam o desnível natural da montanha e usam inclusive alguns desses escorregadores, principalmente aqueles retos, né, para você, que seria esse aqui, para fazer a descida de boias. Então, o pessoal pode o quê? Passar uma tarde aí, ou até o dia, né? Porque ele tem um parque aquático também interno gigante. Então, você pode passar o dia ali, dormir no hotel, que é esse hotel, esse prédio que fica aqui atrás. E é importante ressaltar que toda vez que você fica no hotel de gelo, você tem um quarto no hotel para qualquer emergência. Então, caso você não consiga dormir no hotel de gelo, a gente pode já deixar pré-reservado um quarto nesse hotel. Então, você tem, como é do mesmo complexo, se você não conseguir dormir, você tem um quarto para você ir à noite, com cama aquecida e tudo mais, para passar o tempo. E isso para famílias é tremendo, né? Porque você pode ter essa experiência toda, também passar o dia aí, visitar o Hotel do Gelo, brincar no parque aquático e voltar para o seu hotel na cidade, se você tiver com crianças pequenas, porque eu não sugiro realmente dormir com crianças pequenas, ou você pode ir passar o dia com amigos e tudo mais, e já dormir no hotel de gelo à noite, tendo essa experiência de você tomar um drink e tudo mais. Então, vale realmente a pena, essa é uma experiência bacana. Então, Fabiano, a Camila aqui fez uma pergunta aqui no chat se tem diferença de valor se não conseguir dormir no hotel de gelo, no gelo, na verdade. É o seguinte, pelo que o gerente do hotel falou para a gente, quando você faz a reserva do hotel de gelo, você automaticamente você já tem um quarto backup, tá? Então, teve pessoas que chegaram, tentaram dormir no quarto de gelo e tudo mais, e no meio da noite foi para o quarto backup porque não estava conseguindo. Então, não tem diferença de preço isso, tá? E vale lembrar também que no hotel de gelo, eles têm vários tipos de suítes, temáticas ou não. Então, você tem uma suíte com um tema, outro com várias figuras na parede, outros com lareira, outros que não tem lareira.
Tem quartos com 3 camas de casal. Então, são vários estilos, são várias categorias de acomodação. Uma coisa que vale a pena também, que eu esqueci de falar, é que no hotel, quando você está somente os hóspedes do hotel de gelo, eles fazem uma atividade bem legal de esculturas de gelo. Então, eles dão um bloco para a gente, um bloco aí de 30 por 30, mais ou menos, e dão todo o instrumento para a gente fazer esculturas de gelo, que eu achei isso uma experiência bem legal. Além de ter umas hot tubs do lado de fora do hotel, que vocês podem ficar para se aquecer. Isso aí tudo eles vão fazendo, eles mencionam isso durante aquele briefing que eu comentei. Tá. Aí tem aqui duas perguntas, a distância dele para o Valcartier Park e como são os banheiros. Então vamos lá, no Hotel de Gelo não tem banheiro, você usa o banheiro do complexo ou do seu quarto no hotel. E ele está o quê? A 30 metros do hotel, 50 metros do hotel? É na frente, é atrelado ao complexo. Então você tem acesso assim direto a essa área aquecida. Então você toma banho na parte aquecida e só vai no Hotel de Gelo único e exclusivamente para dormir. Chuveiro, toalete, tudo não tem no quarto nem dentro do Hotel de Gelo. Você vai na área aquecida para isso, tá? E ele é grudado um no outro. Aí descendo, quando a gente estava indo entre Quebec e Montreal, bem no meio do caminho, é mais ou menos 1h50 de carro, 1h45, fica esse hotel, o Sakakomi Lodge. Ele é só para passageiros que estão ou em Fly and Drive ou com guias privativos, porque de trem você não consegue chegar nele, não é legal. Mas esse hotel, ele é o típico lodge canadense. Imagina um lodge feito todo de madeira, madeiras encaixadas, e ele construiu um lodge desse tamanho. E ele fica numa área, agora eu não vou lembrar, mas era assim, centenas de quilômetros quadrados que é próprio dele. Então toda a natureza em volta é dele. E aí eles não permitem que pessoas vendam. Ele tem uma ilha mais ou menos onde dessa visão que vocês estão tendo, que é deles também, faz parte da propriedade. E aí eles venderam o lado de trás da ilha para algumas pessoas fazerem cottages. E eles também têm cottages em alguns lugares, mas todos muito distantes dali, então que você não consegue ver. Esse lodge, para vocês terem uma ideia da visão dele, de como é que é. Ele é eu considero ele um 4 estrelas, tá? Ele tem uma acomodação de quarto simples, ele tem uma gastronomia 4 estrelas e todas as atividades dele eu considero 5 estrelas. Então ele fica nessa mescla aí. Esse é o spa do hotel, que tanto no verão quanto no inverno são abertos. É um spa nórdico, aquele que você vai de banheira em banheira, de sauna em sauna, fazendo o circuito. E aquela cachoeirinha bem aqui em cima é uma água gelada, tanto no verão quanto no inverno, que eu segui toda a sequência e não entrei nessa água. A hora que eu pus o pé, eu já saí de fora. E eles falam que é onde você tem que terminar, mas não deu não, no inverno. O Rodrigo acho que também não entrou, né, Rodrigo? Você foi lá. Eu consegui entrar, mas foi uma experiência bem. Não gostei muito também, não. Entra e sai e corre para a piscina aquecida logo. Tá? Só para ter uma ideia, então ele tem uma estrutura boa. E aí, esse hotel, você pode chegar, como a gente falou, de fly and drive, tanto no verão quanto no inverno. É bem limpa as estradas, então dá para se chegar. No verão você pode chegar de hidroavião também, para quem tem um budget maior. E essas canoas, a gente comenta porque é para quem tem grupos. Eles têm um mini Sakakomi, vamos dizer, ali a 200 metros do hotel, 300 metros do hotel, mas você não vê o hotel. Então o ônibus deixa todo mundo lá, eles pegam essas canoas, entram nesse lago onde está no meio da natureza e eles remam coisa de 15 minutos por aí e já chegam dando de frente para o hotel. E nesse tempo o ônibus foi e as malas já estão no quarto. Então para quem tem um grupo, seja de incentivo, seja um pequeno grupo, viajando junto, pode ser uma experiência muito, muito legal. Tá? A gente já vendeu grupos para esse hotel e tivemos um feedback tremendo para fazer. E aí um pouco das atividades que nós temos no hotel. Na época do verão, a gente pode observar ursos, que eles têm esse local onde eles, no meio da floresta, que eles colocam rações para os ursos e os ursos vêm e é para ver diariamente. Eles têm passeios de 4x4, eles têm stand-up paddle, caiaques, coisas assim para utilizar no lago, tá? Então são atividades bem interessantes. No inverno eles fazem rink de patinação,
eles têm cavalgada no verão e no inverno, eles fazem rink de patinação, cross country skiing, que aí no verão são as trilhas, pode andar de snowmobile, de trenó de cachorro, você tem também essas boias que você desce a montanha, você pode andar com raquete na neve, então são realmente experiências bem interessantes que se tem nesse hotel. E colocando que ele está num lugar no meio do nada. Então, nós sempre aconselhamos vender o hotel com a meia pensão ou pensão completa, porque o passageiro não tem onde se alimentar, ele fica realmente num local, a cidadezinha mais próxima é uns 20 minutos, mas a hora que você pega a estrada ali, realmente não tem nada, e é uma estrada que não tem iluminação, então tem que chegar durante o dia, e a hora que você chega, você fica nele. Ele é um resort que não tem TV nos quartos, tá? Vocês podem ver aqui é uma suíte do lado esquerdo, a foto maior, e a foto menor é um quarto normal com banheira. Tem quartos que tem banheira no quarto, tem quartos que não, mas assim, é esse estilo mesmo que ele tem, todo de madeira, é um estilo mais tranquilo e simples, tá? De acomodação, mas que vale umas 2 noites pelo menos, 3 até. Eu acho que quem está fazendo um fly and drive na costa leste tem que parar, que faz um diferencial total, tremendo. Alguma coisa, Rodrigo, para... Não, eu ia mesmo mencionar com você também que vale muito a pena fazer, assim que reservar o hotel, já tentar reservar os passeios com antecedência. Porque geralmente os passageiros ficam 2 a 3 noites para fazer as atividades, ou essa de urso, ou de quadriciclo, tudo mais, ou durante o inverno esses outros de um trenó de cachorro, é, snowmobile e tudo mais. Então, tem que fazer as reservas antecipadas, porque corre risco de chegar no local e não ter uma disponibilidade. Tá, e os donos desse hotel são tremendos. Um dia que eu estava lá, estava tendo uma formatura que eles tinham fechado ali e quebrou o sapato de uma das estudantes. A dona foi até a casa dela, que ela mora aí do lado, pegou o sapato dela, levou para ela escolher o tipo que ela queria para ela poder participar do baile, vamos dizer, de debutante. Então, assim, realmente você vê que eles se importam e têm todo o cuidado e com tudo que acontece ali, tá? Que os proprietários moram ainda ali. Esse hotel, ele é o mesmo conceito do Sakakomi, mas ele fica entre Montreal e Ottawa. Ele não fica no topo da montanha, ele fica na beira de um rio. Eu pedi acesso à imagem, mas todos os meus contatos estão em férias coletivas no hotel, então eu não consegui receber imagens oficiais, então eu tive que usar as poucas que eu tive. Mas ele é um hotel da rede Fairmont e ele é um hotel já 5 estrelas. Então você não tem a atividade para ver urso, mas você tem todas as atividades de neve. Você tem mais coisas, você tem aquele curling, que é aquele boliche ou a boccia, né, de neve que o pessoal joga, vai esfregando com a vassoura. Você tem muito mais opções de restaurantes. Você tem a Land Rover Experience, que é para aprender a dirigir Land Rover no inverno ou no verão. Então, assim, é um hotel no mesmo estilo do Sakakomi, mas para quem busca algo mais elitizado, alguma coisa 5 estrelas. O Rodrigo teve lá também em janeiro, né, Rodrigo? Você pode falar um pouquinho dele? Sim, sim. Eu tive em janeiro agora também, bem no auge do inverno, e com certeza foi uma experiência que é um hotel que é bem diferente do Sakakomi, tá? E exatamente no lobby do hotel você vê aquela lareira gigante, é uma coisa bem impactante na hora que você entra no hotel, você vê estilo muito clássico, todo de madeira também. E os quartos agora, Fabiano, eles estão renovando todos os wings deles, os corredores estão nesse processo de renovação. Os restaurantes são incríveis também, então eles têm tanto da gastronomia, se você sentar e pegar um snack, um hambúrguer com batata, até restaurantes com mais chiques também para quem pretende. Tem um barzinho ali do lado, bem do lado perto da lareira ali, que o pessoal fica tomando cerveja, algum drink. E essas atividades de curling, de patinação, de cross-country ski, todas essas atividades já estão inclusas também no valor. Então, essas aí você já pode fazer durante o inverno, não tem custo nenhum adicional. O curling tem uma pessoa que te ensina a jogar lá também, como você faz, como você pratica o esporte. E foi um esporte que eu achei bem interessante, que é a nossa bocha, no caso aqui, só no gelo, né? Então,
é uma experiência que vale muito a pena também esse hotel Fairmont Montebello. Ok. Só colocando aqui entre quais cidades ficam, então vamos lá. O Sacacomi, que é o anterior, ele fica entre Quebec e Montreal. Ele fica exatamente no meio do caminho, numa cidade chamada Saint-Alexis-des-Monts. E o Fairmont-Château-Montebello fica numa cidade chamada Montebello e fica no meio do caminho entre Ottawa, que é a capital canadense, e Montreal, que é a maior cidade de língua francesa. Então ele fica bem no meio do caminho. Tá? Então os dois são caminhos para quem está num fly and drive. Marcelo, você está perguntando de Tremblant. Tremblant vale a pena oferecer tanto principalmente no outono, que é maravilhoso. No inverno tem diversas atividades de esqui e tudo mais. É a maior estação de esqui da costa leste canadense, então vale sim a pena tá visitando ela, tá? Então é uma experiência bem interessante. E por último, perguntaram do parque aquático, ele é usado no inverno, sim, as piscinas são todas aquecidas, ele é interno e ele fica dentro do hotel de gelo, ele fica dentro do hotel de gelo, do mesmo complexo que é o Valcartier. Então você tem as descidas de neve, as piscinas aquecidas, o parque aquático interno e o hotel de gelo e o outro hotel. Então é tudo dentro do mesmo complexo. Só para falar, o parque Water Park, a gente chama Bora Park. Então, pessoal, se quiser dar uma olhada e depois na internet ver, é enorme. São vários slides, tem piscina com onda, então tem atividades para todos os gostos aí no caso. Ok. E aí, Toronto, uma atividade extraordinária que eu não teria coragem jamais, mas conheço pessoas de 70 e poucos anos, um australiano que fez. Isso é o topo da CN Tower, então você está mais ou menos 300, 350 metros de altura e vê isso. Me dá vertigem só de olhar os slides aqui, mas é uma atividade muito popular e tem que ser reservada com antecedência, tá? Então, isso pode ser reservado aqui ou entrar direto no site da CN Tower Edge Walk e fazer a reserva, porque se a pessoa chegar no dia e quiser fazer, não consegue, tá? Não tem como adquirir no dia isso, porque você tem todo um tempo que leva de treinamento e tudo mais. Tá? Algum comentário aí, Rodrigo, sobre isso? Não, desse aí não. Isso é basicamente isso que você comentou mesmo. Mas tem que ter coragem, no Tem que ter caso. coragem. Alguma pergunta dessa parte que a gente acabou de passar? Não teve não, Fabiano. Ok. Eu estava respondendo aqui também no Q&A também. Não, Então... tranquilo. Pessoal, Manitoba, eu acho que poucos de vocês ouviram falar dessa província, é onde fica o Winnipeg. Ele fica bem no meio do Canadá, como vocês podem ver no mapa grande, e nós vamos falar do extremo norte da província. Opa! Aqui em cima, mais ou menos, onde fica Hudson Bay, que é bem nessa pontinha aqui que a gente está falando, essa cidade que é a cidade de Churchill. E o que a gente faz lá? A gente vê o urso polar. Essa é uma experiência cara, extremamente concorrida, que o passageiro que quer ir tem que reservar com uns 9, 10 meses de antecedência, pelo menos, tá? Porque o período, o pico para se ver isso, são 2 a 3 semanas, em finalzinho, é a última semana de setembro e a primeira e a segunda de outubro, salvo engano. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, é uma atividade assim, que custa alguns milhares de dólares, porque você tem duas formas de chegar lá. Ou você voa até o Winnipeg, e de Winnipeg você voa para cá, tá? Que são acho que 2 horas e pouco de voo. Ou você pega um trem que você demora 2 dias para chegar. E é um trem que vai parando, que sobe por aqui e vai parando, tem uma pernoite, você vai parando em todas as vilazinhas e tudo, porque é o trem que o pessoal do interior da província usa para levar mantimento e para subir e descer. Tá? Então a gente sempre aconselha o avião, mas é uma experiência incrível. Os lodges na cidade são todos simples, existe só um lodge de luxo que você, chegando em Churchill, ainda pega um hidroavião para chegar até o lodge, para ver os ursos, mas a experiência é essa, você anda nesses caminhões gigantes, né, esses ônibus grandes, com essas vistas ao redor, e você pode tirar esse tipo de foto. Tá? Essa foto é do turismo oficial do Canadá,
e você pode ver o quão perto você está dos ursos e o quanto você consegue. E todo mundo fala, essa atividade eu não tive a oportunidade de ir ainda, mas que os ursos são curiosos, então eles vão realmente próximos desse trator e ficam. E aí Ô, Fabiano, existe... teve uma pergunta aqui do Mário Sérgio, que perguntou se a gente tem alguma ideia de valor para ver os ursos. Então, Mário, é o seguinte, isso depende muito porque existem diversos tipos de pacotes, tá? Você pode ficar no Tundra, existem pernoites a bordo do Tundra, Que é ou esse existem aqui. pernoites também, que é esse daí, e tem pernoites no hotel, ou seja, você faz um day tour para fazer observação de urso. Então, vou te chutar mais ou menos um valor de 5 a 8 mil dólares canadenses por pessoa, dependendo do pacote, dependendo do número de dias, mais ou menos, que você pretende ficar para fazer observação dos ursos. Já com o voozinho de Winnipeg até Churchill, tudo. Isso aí É, inclui tudo tudo. completo. Esse Tundra é um hotel que você tem os seus quartos do lado e aqui onde ficam os... Opa! Onde fica aqui é a parte de, vamos dizer, de refeições e tudo mais. Então, realmente, isso é para expedição, tá? É uma pessoa que não quer luxo, mas quer estar do lado dos animais o tempo todo. É uma experiência incrível, vale a pena fazer para quem tem esse tipo de interesse, tá? Porque você tem locais assim abertos que você podem ver e inclusive você pode descer, óbvio não nesse momento, né, que os ursos estão aqui, mas depende da distância, você desce e você tira foto deles daqui, você não fica o tempo inteiro dentro desse local. Sempre com guia, você nunca vai poder fazer nada sozinho, enfim. E é uma experiência de uma noite, talvez, ou 2 noites. A gente normalmente sugere aí, acho que é uma noite e as outras ficar na cidade. Porque é custo mesmo, tá? E conforto. Mas é uma experiência incrível que vale a pena ser feita. Alguma outra dúvida aí dos Polar Bears? Não, teve a Ellen aqui perguntou qual a melhor época para fazer observação dos ursos. Então foi o que o Fabiano tinha dito. Então é de setembro, outubro é a melhor época para fazer observação e sempre muito concorrido. Não é que é a melhor, é a única, né? Porque é É a a hora que única, eles passam, exato. exatamente. Você até vê um ou outro em outras épocas do ano, porque aqui nesse local a gente não colocou, mas julho, agosto, você consegue nadar com belugas nessa mesma região. Então você vai, mergulha, tem passeios para você andar de caiaque com milhares de belugas. Eu anunciei há alguns anos, fiz treinamentos disso, nunca ninguém se interessou ou vendeu no Brasil. Por isso que a gente não fala muito desse nadar com belugas, mas é na mesma região. E aí você pode dar sorte de ver um ou outro urso polar, porque agora eles estão migrando, retornando, porque está começando a congelar, então eles vão rumando ao norte para congelar e ir para o Ártico. É por isso que eles estão fazendo, e é a época que eles estão se alimentando e tudo mais, para ir para dormir, para hibernação, né, Então, que é dormir. teve uma outra dúvida da Maria Simone aqui, perguntou se esse valor de 5 mil dólares é junto com o roteiro das cidades de Toronto, Quebec e Montreal, e Não, hotel de gelo. é só Não, as esse aí é 3 noites do urso. só o urso. Aí são um pacotinho de 3 noites, 3 ou 4 noites, mais ou menos. Mas É a uma gente vai... experiência, é uma experiência, né? mas tem outras opções, a gente vai mostrar algumas outras coisas ainda hoje. Mas esse é o tipo de foto que você tem lá, né? Então, vale a pena. Pessoal, agora nós vamos falar aqui de Alberta, já indo para o oeste canadense, que são locais que tem muita coisa para ver, vocês vão ver. Quando a gente fala de Alberta, eu estou falando aqui, Calgary, 100 quilômetros, vocês chegam nas Montanhas Rochosas. As Montanhas Rochosas faz divisa de Alberta com a British Columbia, mais ou menos nessa região aqui, onde está em diagonal. Então, tudo que a gente vai falar agora é essa região aqui, tá? São a partir de 1 hora saindo de Calgary para chegar nos parques nacionais aqui, que é Banff, e subindo mais umas 300 quilômetros, 250 quilômetros até Jasper, mas que é uma viagem que, vamos dizer, se você dirigir sem parar, vai demorar umas 3 horas e meia, 4, mas é uma viagem que normalmente demora 8 a 10 horas, porque tem muita parada. Tá? E Jasper fica a 3 horas e meia de Edmonton, aqui em linha reta mais ou menos, só para localizar vocês aqui. Tudo que nós vamos falar é nessas montanhas rochosas agora. Essa é uma experiência incrível e também
cara porque ele chama-se Heli Hiking. Essa empresa CMA, ela tem lodges do lado da Colômbia Britânica, eles ficam esse lodge porque eles ficam fora dos parques nacionais, porque nos parques nacionais de Jasper e Banff não se pode pousar helicóptero, então elas ficam bem na fronteira e esses lodges, eles têm 3 lodges, o Bugaby e fugiu o nome dos outros 2, eu até olhei hoje cedo para não esquecer e acabei esquecendo, mas são 3 lodges e eles ficam em picos das montanhas, tá? E eles só são acessíveis de helicóptero e todos os dias você sobe no seu helicóptero e faz trilhas distintas ao redor desses lodges em locais que só chega você e com vistas assim de tirar o fôlego como essas que vocês estão vendo. Esses são os lodges, tá? 2 deles, só para ter uma ideia, são experiências 5 estrelas, com gastronomia 5 estrelas, com bebidas premium inclusas, tudo. É algo assim incrível. E no inverno esses lodges eles viram locais para heli skiing, tá? Esses carros que chegam são carros de manutenção por estradas fora, vamos dizer, da rota usual, mas os hóspedes nunca chegam de carro aí, não é possível, é só com helicóptero. E esse é o tipo de vista e de paisagens que nós temos quando a gente está nesses lodges. Você pode fazer pacotes de 3 noites, que é o mínimo que eles têm, em um lodge só, até quantas quiser, ou você pode fazer também combinações de 2 ou dos 3 lodges deles, que eles também permitem esse tipo de atividade, tá? Você tem que chegar até Banff, e aí você dirige 1 hora até sair do Parque Nacional para pegar os helicópteros e poderem ir até o lodge e começar a aventura. Esse é algum tipo de paisagem ali. São paisagens que vocês gostariam de ver ou que vocês acham que seus clientes gostariam de ver, gente? Eu não estou vendo o chat, mas o Rodrigo pode estar respondendo aí. Eu acredito que todo mundo gostaria de ver esse tipo de coisa. Só que o que acontece? Isso são para poucos. Além dos lodges serem pequenos, a gente está falando novamente aí na faixa de $1.500, $2.000 por dia por pessoa. Então é um custo bem elevado. O que nós temos de alternativa para quem quer ter essas experiências únicas, mas dentro de desculpa, gente. Mas dentro de um budget maior. Nós temos algumas viagens de camping que vão nos parques nacionais, mas saem do tradicional. O que essa viagem de camping difere de um camping tradicional? Vocês vão dormir na barraca, eles têm colchonete, tem tudo estruturado, e o camping tem o seu chuveiro, tem o seu banheiro, tem o seu restaurantezinho e tudo mais, mas os guias preparam a alimentação para você. O que se é esperado nisso? Que você monte e desmonte sua barraca e ajude, se você quiser, durante a montagem das refeições que o guia vai estar fazendo, porque o guia está o tempo todo junto. Isso é uma experiência para quem quer um pouco de aventura e quer caminhar pela natureza todos os dias. São trilhas, caminhar de bicicleta, passeios de rafting, no meio de uma natureza inexplorada. Você sai dos principais pontos turísticos que todo mundo vai e que você também vai ver, porém, todo mundo vê os pontos turísticos em um dia. Você vai ver o ponto turístico num dia e caminhar, fazer trekking por 5 dias. Normalmente as viagens são de 6 noites, salvo engano, né, Rodrigo? São 6 noites, é isso mesmo. E na chegada, a gente sempre sugere uma noite em Calgary. Geralmente a gente sugere próximo mesmo ao aeroporto de Calgary, que eles encontram com o guia, e o guia faz um briefing também de como vai ser, eles dão boas-vindas e tudo mais, e segue a viagem toda por van acompanhando o grupo, né? Então, eles chegam, ficam nesses ambientes remotos aí no caso, que ficam fora dessa parte turística que durante o verão canadense, no caso, é muito cheio de turista, né? Então, essas paisagens são únicas, então só quem fica em campgrounds e tudo mais. Então, eles fazem fogueira, ajudam a levantar barraca. Então, é uma experiência de camping. Ou seja, aqueles passageiros que gostam de acampar, gostam de uma experiência mais roots, digamos assim, é um roteiro sensacional. Eu não fiz, tinha muita vontade de fazer isso,
E eu acho que valeria muito a pena para aquelas pessoas que curtem esse tipo de viagem. Tá. Tiveram aqui também no Q&A algumas de quanto custa, eu acredito que sejam dos outros, que nós falamos ali de 1.500 a $2.000 por pessoa por dia no Heli Hiking, ou 5.000 a 8.000 no Polar Bear. Esse aqui, se alguém quiser ter uma ideia, a gente está falando na faixa de 1.800, $2.000 canadenses a semana, ficando em barracas. Vamos lá, esse carro que vocês veem na direita é o carro de apoio. Então, quando você chegar, vai estar tudo pronto no acampamento para você só ajudar a montar a sua barraca e tal, mas você não precisa carregar nenhum equipamento. Quando vocês mudam de lugares, porque normalmente eles vão de Jasper a Banff, o que a gente indica, ou vice-versa, você carrega só a sua mochila do seu dia com a sua água e o lanche que você vai fazer ali. E você vai poder fazer uma trilha, sei lá, de 5 quilômetros, se você não for tão fit, até uma trilha de 15 quilômetros. As trilhas são muito bem delineadas, né? E o guia sempre faz a trilha, vamos dizer, mais longa ou com quem precisa mais. Então você tem essa estrutura de você poder optar por trilhas mais curtas ou trilhas mais longas. E a gente fala, pô, 5 quilômetros é muito. 5 quilômetros seria 1 hora caminhando sem parada. Só que você vai fazer isso em 5 horas, 4 horas, porque você vai ficar parando, tirando foto. Então não é tão cansativo. E existe a opção para quem não quiser, deixa eu ver aqui, ó, alguns tipos de imagens e de visual que a gente vai ver. Existe, para quem não quiser ficar em barracas, o mesmo conceito de viagem com essa mesma empresa, onde você dorme em hotéis. Então, aí você não tem que dormir em barracas, é um pouco mais caro, deve encarecer uns $1.000, né, Rodrigo? Eu estou chutando aqui Mais ou menos isso. agora, que faz tempo que eu não mexo com isso, mas uns $1.000. E aí, ao invés de você dormir no camping, você faz as trilhas, você sai vamos dizer, do local básico onde todos vão. Você tem paisagens maravilhosas e distintas, mas você não vai estar, dormindo em uma barraca, você vai estar dormindo num hotel. O que é interessante dizer? Que os lugares turísticos, quando a gente está falando, ou estava falando, em Banff, Lake Louise, a gente não está falando de centenas, a gente está falando de milhares de pessoas. Então, você vai ter uma foto dessa com 300 pessoas em volta. Você não consegue ter essa conexão que você tem nesse tipo de viagem, tá? Aqui são alguns locais que você só chega depois de algumas trilhas, então você não consegue chegar lá sem trilhas, tá? É só para dar a diferença aí de uma para outra estilo de viagem. Óbvio que não é para todo mundo, mas é uma experiência muito bacana. Eu faria dormindo em hotel, Fabiano, mas eu faria, tenho muita vontade. Alguma pergunta ainda sobre isso, Rodrigo? Não, desses aqui não. Não. Alguém falou que é igual de Las Vegas, acredito que é isso que ele tinha se colocado, que é a Columbia Icefield Skywalk. Essa ferradura também, ela fica no Parque Nacional de Jasper já? Ou é no finalzinho de Banff? É praticamente Fica próximo, quase chegando a Jasper. quase chegando a Jasper já. É porque ali o parque muda ali eu acho que esse aí já é o de Jasper National Park. E o que você tem? Você tem essa vista de tirar o fôlego, e ao lado dessa ferradura, isso apesar de ser extraordinário, todos os passageiros fazem, todo mundo que vai passar, porque você passa na estrada, você está na porta disso, então não tem como você não ver isto, ou como você não ver essa experiência, que é o Ice Explorer. Porque o local que você pega esse ônibus é do lado direito, quando você está subindo de Banff para Jasper. E o glacial fica do lado esquerdo. Então você vê os ônibus atravessando a pista, você vê o centro, e aí, então, assim, você não tem como errar, porque só tem uma estrada e você passa por ele. E desse mesmo centro onde saem esses ônibus, é onde você pega também o ônibus que vai te levar até a Skywalk para você caminhar na Skywalk, porque são todas da mesma empresa. E é esse tipo de experiência que você tem aí de glacial. Quando você faz a experiência, por exemplo, do camping, eles visitam isso também. Às vezes eles fazem uma trilha, eles têm a vista, você pode parar para fazer esse passeio. São extras, mas você pode fazer. Nos tours guiados, esses já incluem, porque hoje é padrão esses 2 pontos turísticos, o que não deixa eles serem menos extraordinários.
Alguma... Marcelo está perguntando aqui, Fabiano, se a Columbia Icefields é no verão mesmo com toda essa neve. Sim, essa neve é eterna, tá, Marcelo? Isso é uma geleira. Então, é uma geleira eterna que fica ali. Então, esses passeios são exclusivamente durante primavera, verão e início de outono. De meados de outubro até início de maio, a Columbia Icefields fica fechada para visitação, porque aí já é muita neve que tem ali. Aí o ônibus não consegue entrar, não consegue subir nisso, tá? Ele é um glacial eterno, que ali, imagina, esse glacial, faz parte do Athabasca Glacier. Então, se você olhar para a sua mão, é mais ou menos o glacial. Ele tem um bloco de neve gigantesco que a gente não vê lá em cima, e eles têm ramificações, que seriam os dedos, vamos dizer, dele, que são 5. O Columbia Icefields, esse pedaço que a gente vê, seria mais ou menos a unha do dedinho. Só para você ter uma ideia do tamanho de massivo de gelo eterno que tem ali. Tá? É realmente algo espantoso. A gente vê só um pedacinho dele, mas ele é todo esse tamanho. Então, eles usam essa comparação. E você não pode pegar água, você não pode pegar gelo dele, você pode ir, ver e sair. Tá? Então, mesmo no verão, é bom você levar agasalhos, porque você vai fazer esse tipo de passeio ali nas montanhas. E eu acredito que de Las Vegas era o que ele estava falando, era aquela ferradura. Questão do Maligne Canyon. Esse é um passeio que a gente só faz no inverno. Quando a gente falou snowmobile, dog sledding, passeios de neve, o Canadá inteiro tem isso o ano todo. Né? Então, esse desfiladeiro, ele fica em Jasper, ele é um rio com corredeiras hiper fortes no verão, que não é nem de caiaque, nem cara de extremamente esportes radicais conseguem fazer. E ele se congela e no inverno você consegue ter esse tipo de atividades. Então, quando nós vendemos os nossos tours de inverno, que tem o trem que você pernoita a bordo, sai de Vancouver, chega em Jasper, essa é uma das atividades que a gente faz. Dá para fazer de dia, como são as fotos, como dá para fazer de noite. E aí você tem essas cachoeiras que, na verdade, são gotas d'água que vão caindo, e ao longo do inverno elas vão aumentando, 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 e criam como se fossem cachoeiras. Mas ali, na verdade, não é uma cachoeira no verão. Se você for no verão, não existe essa cachoeira. Elas se formam, essas quedas d'água, só no inverno. E esse rio, quando você vai andando, ele chega até 3 metros de bloco de gelo, a profundidade desse bloco de gelo. Então, é uma coisa que vai, vamos dizer, crescendo e crescendo, e é hiper seguro de andar. Inclusive, em abril, quando eles não fazem mais isso, que começa a derreter, não é nem pelo perigo de você andar no gelo, porque o gelo ainda teria, às vezes, 1 metro de profundidade, daria para andar. É porque começa a derreter e cair coisas de cima no desfiladeiro, porque no verão você pode andar por cima de todo esse desfiladeiro, vendo ele de cima, e no inverno tem essa atividade de ver por baixo. Sim, uma coisa legal também, porque esses passeios são guiados também. Então, são 2 saídas diárias, uma na parte da tarde, desculpa, na parte da manhã, e outra no final da tarde, às 5, 6 horas da tarde, no inverno. Lembrando que essa última saída das 6 horas da tarde já está escuro no inverno. Então, você vai com uma lanterna na cabeça, o guia você vai andando nas trilhas todas escuras e tudo mais, então o guia pede para você desligar a lanterna para você ir com a luz mesmo da própria lua. Então é uma experiência muito legal fazer ela noturna também, que se você ilumina nessas quedas congeladas e tudo mais, fica aquele tom azulado e tudo, então você vê pessoas escalando aí também essa plataforma de gelo, que é uma cachoeira congelada. E teve uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, da Leila, se pode ir de helicóptero. Eu não entendi se é para chegar aí nesse Maligne Canyon ou se é em um É, outro local. Você poderia explicar melhor, Leila, por favor? vamos, Rodrigo, deixa que eu acho que eu sei o que é, que eu já tive em vários treinamentos essa pergunta. Tá. Nos parques nacionais, você não pode pousar helicóptero. Proibido. Você não pode nem descer por exemplo, de paraquedas. Se você pular de paraquedas, você não pode cair dentro dos parques nacionais. É cadeia, é proibido. Então, existem passeios de helicóptero para ver glaciares que saem
Entre o Parque Nacional de Banff e de Jasper existe uma região chamada Crossing, que é onde tem uma estrada ali e onde tem um posto de gasolina, que é o único que tem. E ali, a uns 5 minutos da estrada principal, tem um ponto, que é a Icefield Heli, que é uma empresa de helicóptero, que faz esses passeios. Ele faz num outro glacial os passeios de 15 e 25 minutos, que são os mais famosos, e o de 50 minutos ele chega até o Athabasca Glacier, mas ele vai e volta nesse ponto. E em Banff, um pouquinho antes de entrar em Banff, em Kananaskis, existem duas empresas de helicóptero, que é a Icefield Heli é uma e a Alpine Helicopters é outra, que você sai dali, sobrevoa o Parque de Banff e volta. Ali você tem, só acho que no voo de 50 minutos que você consegue ver glaciais. Nos voos menores você vê os parques por cima, mas você volta para lá. Que é a mesma coisa do heli hiking, você sai mais ou menos dessa região do The Crossing para ir no heli hiking, porque é onde você pode subir helicóptero, que é bem nas margens do Parque Nacional, mas não dentro do parque. Acredito que seja essa a pergunta dela. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque a gente já... Fabiana, a Daniele aqui perguntou se há acessos para idosos no Maligne Canyon Ice Walk. Dá para fazer, depende da disposição do idoso. Se ele é uma caminhada curta, tá? Não é nada muito exigente para atividade física, mas se o idoso ele está acostumado a andar e tudo mais, ele consegue fazer sem problema nenhum. Até porque os guias eles dão para você colocar na bota, eu esqueci o nome, para que você gruda no sapato, para você pegar aderência na neve, né? aqueles pregos, né, que ficam embaixo. São os pregos, exato. Então, é possível sim para fazer para idoso, contanto que ele não tenha dificuldade de locomoção e tudo mais. É uma descida de uns 300 metros, e depois você sobe, mas aí é por uma trilha, que você já está com isso no pé, mas não é uma descida extremamente íngreme, e depois ali no canyon é plano, é como se você estivesse andando no leito de um rio, é planinho, então é bem tranquilo. Gente, agora eu vou falar, e eu vou agilizar um pouco, porque eu vi que o tempo está indo rápido, a travessia de Alberta para a Colômbia Britânica. Seria o quê? Como nós chegamos daqui para cá e o que tem de mais interessante e vendável no meio do caminho. Primeira coisa, falar que o trem que a gente mais vende, a gente não colocou como extraordinário na apresentação, mas é o Via Rail que você pernoita à noite. A gente sai aqui de Vancouver, pernoita e acorda em Jasper, ou sai de Jasper, pernoita e acorda em Vancouver, sendo que normalmente você passa essa região das Montanhas Rochosas, que é bonita, durante o dia, tá? Então, esse trem é um trem mais econômico, chutando a faixa de $1.000, $1.200 com uma cama para você pernoitar por pessoa, mas é uma experiência que vale a pena. E a gente vende muito no inverno, que é para fazer depois conectar e fazer essas atividades todas de inverno nas Montanhas Rochosas. Por outro lado, a gente vai falar agora do Rocky Mountaineer, que é um trem premium, que ele tem duas classes de serviço, a Gold Leaf, que é essa que a gente vê aqui, que ela é mais alta, que são 2 andares, e aqui tem a Silver Leaf, que é essa mais baixinha aqui. Aqui deve ser até o vagão, na verdade, da cozinha, mas dá para ter uma ideia, porque a Silver fica mais no fim do trem. O que muda de uma para outra, a gente vai falar agora. E as paisagens são essas que ele passa, tá? Os tipos de paisagem. Eles têm 3 rotas, deixa eu voltar aqui antes. Uma que sai de Jasper, aqui, vem por cima até Quesnel, que ele passa por parques nacionais, desertos, desce até o Whistler, e depois o Whistler tem um trenzinho até Vancouver. Essa é uma rota. A outra rota que eles têm é Vancouver-Kamloops, que não tem absolutamente nada, é só onde dorme, porque não se dorme a bordo do trem, sempre são 2 dias, sendo com uma pernoite no meio do caminho. E aí vem até Jasper, ou você vem de Vancouver a Kamloops, e de Kamloops você desce para Banff. Então, quando vai por baixo, sempre esse trecho é igual, e aí pode ir ou para Jasper ou para Banff, para fazer a rota das rochosas, né? Então, são essas 3 rotas que eles existem. Esse aqui é via Quesnel, que é na parte norte, que você pega esse pedaço um pouco mais desértico. E esse aqui é chegando em Jasper, já com o trem.
Essa área externa da foto da direita só existe no Gold Leaf, tá? No Gold Leaf existe uma área externa que dá para tomar um ar fresco e tudo mais. Na Silverleaf não tem essa área externa. E aqui o que muda para a Gold Leaf? A Gold Leaf são 2 andares, o andar de cima é o do lado esquerdo, onde aqui atrás é onde fica essa área externa, você tem todos os bancos e esses vidros panorâmicos, que dá uma vista tremenda das montanhas. E se vocês repararem, só tem cabecinha até a metade do trem. Por quê? Porque eles sempre dividem a metade da frente, por exemplo, está tomando uma mimosa, que esse aqui não é suco de laranja, não, eles põem espumante junto, de manhã, e a outra metade está nessa parte da foto da direita, que seria tomando o café da manhã, na parte restaurante, que é a parte de baixo do vagão. E aí eles invertem. Quando esse pessoal toma o café da manhã, eles sobem, e o pessoal que estava tomando uma mimosa toma o seu café da manhã. Mesma coisa no almoço. Quem tomou café da manhã primeiro, desce primeiro, e a segunda parte. No dia seguinte, inverte. Quem esperou para tomar o café da manhã, toma primeiro, então eles fazem essa sequência. Isso é legal porque ele dá uma. Primeiro que você conhece outras pessoas, então você acaba criando amizades. A segundo é que faz uma fluidez gostosa que não fica chato, porque você não fica o tempo inteiro no seu assento. Porque a gente tem que ver que tem horas que as paisagens são maravilhosas, mas principalmente quando a gente está chegando próximo de Vancouver ou saída de Vancouver, a gente está passando por cidades e tudo mais, então não é tão legal. Então fica um pouco mais menos atraente a viagem, vamos dizer assim. Então, com essa fluidez de sobe, desce, você vai para a área externa, você volta para o seu vagão, você vai conversando, eles têm tudo incluso no vagão Gold, então as bebidas alcoólicas, comidas, eles vêm servindo cookies, vai gerando uma interação bem bacana. E essa moça, que é a hostess, elas conhecem muito também das montanhas, de animais, então ela vai fazendo comentários, às vezes está passando por um local interessante, eles apontam, se tem animal do lado do trem, que eu cheguei a ver ursos, alces e outras coisas, o pessoal grita e vai o trem inteiro para o lado, então mesmo se você estiver meio distraído, de repente você vê o trem inteiro indo para um lado, aí a gente vai atrás porque você vai ver alguma coisa. Então, cria essa interação bem bacana. E a comida é preparada a bordo. No Silverleaf, aqui eu não achei foto deles, aqui também, boas, né? São mais ou menos as janelas são panorâmicas até aqui, aí eles têm uma outra janela pequena aqui em cima, e ela não é 100% panorâmica, então ela tem janelas grandes e uma janelinha em cima, mas ela não é toda panorâmica. É um andar só, a refeição é quente, mas é servida no seu assento, você não tem o vagão refeição, e eu acredito que a bebida alcoólica só está inclusa na refeição, né? Que é o vinho, Rodrigo. Você pode só tirar essa dúvida. É isso mesmo, é isso mesmo. Bebida alcoólica só na refeição. Tá, então isso que muda. A gente está falando de 2.500 a 3.000 dólares. 2.500 a 3.500, depende da época do ano, né, Rodrigo? Na Gold. Então, é o seguinte, o Roque Montanier, a gente consegue vender o Roque Montanier somente o bilhete de trem, que são essas rotas que o Fabiano falou, de 2 ou 3 dias, tá? Mas também o Roque Montanier, ele providencia um pacote que sai de Vancouver ou de Calgary fazendo a travessia de, vamos supor, Vancouver até Jasper e depois vai seguindo de ônibus de Jasper até chegar a Calgary, fazendo os passeios com acomodação e tudo mais. E também nós fazemos também a parte de venda somente do Roque Montanier do trem, né, que é de Vancouver a Jasper, Vancouver a Banff, que no caso chega nessa qualquer um desses locais, Jasper ou Banff, aluga-se um carro e faz ali a parte das rochosas tudo através do Fly and Drive. E acredito que nisso aí eu até respondi a pergunta do Marcelo se a gente recomenda Fly and Drive durante o verão ali entre as cidades de Banff, de Jasper, desculpa, de Vancouver a Jasper e tudo mais. Então a gente recomenda, inclusive dá para fazer essa mescla com o trem, tanto via rail quanto o Rocky Mountaineer. Então É, o trem Rocky, outra diferença legal também para se falar, Fabiano, da Silver para Gold é que na Gold Leaf as malas que são despachadas lá em Vancouver ou no ponto de embarque, elas são entregues no hotel de pernoite no meio do caminho. Já a Silverleaf não. Ou seja, os passageiros têm que ir com a malinha a bordo para
fazer essa pernoite. A mala grande vai até o destino final e a mala pequena você leva para ter a sua troca de roupa à noite. Exato. Tá? Então, isso, algumas das diferenças. Vamos seguindo. Só uma coisa também, Fabiano, que no Rock a gente consegue honrar os mesmos valores apresentados no site do Rock Montanier, a gente consegue honrar para todas as agências, tá? Inclusive fazendo comissão de 12%. Então, os mesmos valores que o passageiro vê no site, a gente consegue vender pelos mesmos valores e ainda comissionando vocês. Isso é uma diferença tremenda. Vamos lá. A questão entre as duas cidades, a gente falou que o trem para em Kamloops, porque Kamloops é onde tem a estação de trem, que eles usam a linha férrea do governo canadense, que é da Canadian Pacific Railway, que na verdade era empresa governamental, agora não é mais, mas enfim, dos trens de carga. Mas quando a gente vai de carro, igual perguntaram, a gente sugere parar em Kelowna. Kelowna é uma região vinícola, que chama Okanagan Valley, e que tem esse tipo de vista, tá? Eu já estive lá. Essa vinícola à esquerda é a Mission Hill. Ele tem um almoço muito legal. Esse deck aqui é um almoço, então dá para todo mundo almoçar com essa vista. Dá para jantar também, mas ela é um pouco mais afastada da cidade. Aí eu sugiro jantar na Quails Gate, que eu também achei a culinária um pouquinho melhor, ou jantar no centro da cidade, que tem diversos bistrozinhos. Tá? Mas todo lugar que você vai, as vinícolas que você visita aí, vamos dizer, você tem esse tipo de vista. Essa região é mais conhecida pelos vinhos tintos. Os vinhos são de uma qualidade mediana para boa, não são vinhos excepcionais, mas são vinhos bem interessantes e são quase todos consumidos no Canadá, porque é uma região que não é tão grande. Ao contrário de Niagara Falls, que é perto de Toronto, onde é mais produzido ice wine, e aqui não tem ice wine, porque aqui não congela. Ela tem uma temperatura meio protegida que o ano inteiro não chega muito abaixo de zero, então não é o suficiente para ter a vinha de gelo, a uva de gelo, que é o ice wine, como tem em Niagara Falls. E aqui é um lugar que eles produzem muito legumes, tal, para toda a província de British Columbia quanto de Alberta, justamente por esse clima ameno. É uma parada de, eu acredito 2 noites, vale a pena passar um dia inteiro para quem gosta de vinho, ou uma noite só para quem não gosta, mas eu sugiro pelo menos essas 2 noites. E aí tem diversos hotéis, mas a gente trouxe um hotel UAU aqui, que fica em Vernon, que é uns 30 minutos da cidade de Kelowna, que é o Sparkling Hill. O Sparkling Hill é o hotel da Swarovski na América do Norte. Então, todo ele é feito de cristais Swarovski, os lustres e tudo mais. E ele tem toda essa arquitetura moderna, ele fica no topo de uma montanha, e vocês vão ver a vista do outro lado dele. Então, todos esses lustres que você vê na foto menor, é tudo cristal Swarovski, tá? E ele é um hotel 5 estrelas. Existem outros hotéis 5, 4 e 3 estrelas em Kelowna, tá? Desde da linha Ramada, que é uma linha tranquila, até esse hotel, por exemplo, você consegue agregar todos os gostos, tá? Nele. E esse aqui tem um spa maravilhoso que, assim, quem vai fica um dia só no spa. Tem um campo de golfe do lado, os quartos têm esse tipo de vista, quando você está na sua piscina, você está na sua banheira, você está tomando seu vinho quando você está ali. Então, reparem nos detalhes, por exemplo, na foto da esquerda, sempre com os cristais, tá? E agora nós vamos falar aqui da ilha de Vancouver, que é essa regiãozinha aqui. Porque Vancouver é maravilhosa, Vancouver precisa de 4, 5 noites como cidade, nós já falamos aqui, nós vamos falar da ilha de Vancouver. Só para vocês terem uma ideia, aqui é o Inside Passage do Alasca que os cruzeiros vão. É quase a mesma distância disso aqui. Aqui tem mais glaciais e tudo, mas vocês vão ver as vistas que nós temos aqui, porque os cruzeiros que saem de Seattle passam por aqui, vêm para Vitória e sobem por esse meio. E os que saem de Vancouver sobem por esse meio, porque também é lindo. Então, só para vocês terem uma ideia também do que os passageiros veem quando fazem esses cruzeiros, que é passar aqui nesse meio, que é o que nós vamos falar agora das atividades da ilha ou aqui do meio. Sonora Resort. O Sonora Resort, ele é um hotel que é uma ilha, ele fica na ilha, é só ele nessa ilha. Ele é da rede Relax Chateau e ele é
tudo incluso na parte de gastronomia e bebidas, mas não de atividades. Então, chega lá, você tem todas as suas alimentações, que são gourmet, tá? São 3 pratos com wine pairing ou vinho que você quiser, bar, tudo aberto. E você tem ali spa, você tem ali quadra de tênis, você tem arco e flecha, você tem pescaria para quem gosta de pesca, você pode fazer trilhas, você pode fazer esportes, pegar barcos para fazer visitações, como vocês vão ver que a gente fez. É um local ali de 2 a 3 noites. A diária dele, salvo engano, é na faixa de $800 o casal. Estou chutando aqui, né, Rodrigo? Por aí. Olha, não lembro muito bem não, mas acredito que seja mais ou menos nessa faixa Tá? também. E aí tem 2 formas de você chegar para ele que a gente já vai explicar já. Aqui algumas fotos dele, cada bloco desses aqui, eles têm 2 a 3 andares. É um quarto do lado esquerdo, um quarto do lado direito. Um quarto do lado esquerdo, direito. Esse aqui é de 2 andares. E tem essa área comum com uma banheira privativa, um hot tub privativo na varanda, tá? E essas vistas. Todos eles têm isso, tá? É de todos. E esse é o tipo de vista que você vai ter dele. É um resort para você ir para relaxar, tá? Não é um resort de atividades, é um resort para você colocar no seu final de viagem, dar aquela tranquilizada antes de voltar para o Brasil, a não ser que você tenha um passageiro que seja fanático por pesca, aí ele pode ficar mais tempo. Mas são 2 a 3 noites para dar aquela tranquilizada para quem tem budget para isso. Essa foto de ursos fui eu que tirei, tá? Uma família de ursos, a mãe em cima com os 2 filhotes, fazendo um passeio nesse barquinho da direita ali, que era um passeio para ver águias, e que podia ver ursos, porque eu estava na época que os ursos estavam saindo, que era maio, fui bem no comecinho da temporada. Me dei de aniversário, na verdade, eu estava aí, era 1º de junho, finalzinho de maio, 1º de junho. Foi quando eu me dei de aniversário, passar visitar esse hotel. Então, você consegue ter uma ideia do que ver. E para você chegar no hotel, você pode ir ou de barco, que você voa até Campbell River, que é uma cidadezinha num voo de Air Canada ou de qualquer outra empresa ali que tem algumas outras, e dali você pega um barco que você vai por esse tipo de canal. Eu fui de barco e eu voltei de helicóptero, porque você vai de helicóptero direto do hotel até Vancouver. Quando eu fui de barco, a gente parou no meio disso aí, porque estavam passando baleias, e a gente ficou assistindo as baleias. Então, é esse tipo de estar no meio da natureza que você encontra, tá? É, essas 2 opções. O voar, o mais caro desse hotel é você chegar de hidroavião nele. De hidroavião não, desculpa, de helicóptero, que é quase o preço da diária por pessoa. Então, às vezes vale muito mais a pena você ir de barco e voltar de helicóptero, ou fazer a combinação com isso que eu vou te falar agora, que é o Night Inlet Lodge. Existem vários desses lodges, eu coloquei esse porque eu conheço o pessoal muito bem, o Phil que coordena o lodge, faz toda a parte de venda, é super gente boa, e porque ele tem, além do lodge, toda uma questão de preservação. Eles compram todas as licenças de caça de urso da região para ninguém poder matar urso na região e conservar. Então, eles têm realmente um interesse muito grande. Todos esses lodges são lodges flutuantes que o quê? Quando vai chegar o verão, eles soltam o lodge, eles puxam o lodge de barco, levam para porque eles estão em ilhas remotas, eles levam isso para a ilha principal ou algum local onde é feito os reparos e as reconstruções dos lodges. E os diversos lodges que tem nesse estilo são assim. Todos os lodges, ou a maioria deles, só se chega de hidroavião, porque você vai até Campbell River mesmo, de avião, e ali você tem que dormir uma noite para no outro dia cedo pegar esse hidroavião, porque o hidroavião traz os novos hóspedes e leva os antigos. Algumas fotos são fotos que eu tirei, tá, gente? Então, desculpem se a qualidade não está a melhor, mas são acomodação super simples, porque você está lá pela experiência. As refeições nesse lodge são estilo família, então você tem tipo um bifezinho, senta o guia, você, cara de outros países todos na mesma mesa, todas as refeições inclusas, bebidas não alcoólicas inclusas, e durante a refeição eles servem vinho ou cerveja. Mas você senta nessa mesa grande, conversa com o guia, conversa com pessoas do mundo todo,
e você tem a experiência. E você tem experiências nesses barcos menores que são motor, esse aqui maior, que são grandes, ou em barcos menores, que são esses ou esses aqui, que são motor elétrico para não fazer barulho, para não espantar os ursos, tá? Então, são as opções que tem. Esse é o tipo de imagem que você vê nesse lote. Essa não fui eu que tirei, tá, gente? Nem essas. Aqui é o quê? Eles têm esses postos de observação, porque aqui embaixo é o rio. Então, aquelas imagens que você vê de urso pescando salmão, pegando salmão, é tudo nesses rios, e os hóspedes ficam aqui em cima observando isso no período de setembro a outubro, que é a época de pesca de salmão. Nos outros períodos, os ursos ficam mais espalhados e você faz passeios de barco por rios pequenos que tem, para ver, para avistá-los. Você pode fazer trilhas onde é possível avistá-los, sempre com guia acompanhante, tá? E essa foto aqui é um passeio que a gente faz naqueles barcos maiores, que você vai ver as ilhas da região. Você pode ver que a paisagem não é feia. O dia que eu estava lá, eu tinha escolhido fazer esse passeio aqui, que é o próximo. Pega o caiaque aqui e faz o passeio de caiaque para ver o urso. E eu fui o único. Todo mundo tinha escolhido aquele barquinho pequeno de elétrico para ir ver o urso no mesmo lugar. Quando estavam saindo, passaram vários e vários golfinhos. Aí o pessoal que estava no barquinho elétrico foi tudo ver golfinho, porque estava do lado. E eu, de caiaque, não tinha como chegar nos golfinhos, falei, vou lá ver o urso, deve ver se eu dou sorte, porque eu não tinha urso. A hora que eu cheguei, 2 ursos, e realmente, como vocês veem na foto aqui da direita, é essa distância. Eu estava a distância assim, de 10 metros desses 2 ursos, eu sozinho e 3 guias, porque para andar no caiaque são sempre 3 guias. Então imagina assim, não sou eu aqui, mas seria eu, era esse cara e os 3 guias em volta para dar o suporte, tá? E aí depois o pessoal que viu os golfinhos voltou e ainda viram os ursos, então eles ganharam o dobro do que eu. Mas assim, são experiências, então cada um que vai tem uma experiência. A gente sugere pelo menos 2 noites no lodge para você ter a tarde que você chega o passeio, um dia inteiro de passeio e uma manhã no dia seguinte. O ideal é que é o que eles sugerem, essas 2 noites no lodge e mais uma em Campbell River, porque é obrigatório para dar conexão. Tá, então são pacotezinhos de 3 noites. Esse já é um pouco mais barato, a gente está falando talvez em 2.500, $3.000, essa experiência de 3 noites, né, Rodrigo? É isso mesmo. Além disso, Fabiano, teve 2 perguntas aqui da Maria Cristina, perguntando quantos dias para fazer o roteiro. Então, foi exatamente o que você tinha falado agora, né? 2 ou 3 noites para fazer esse roteiro do Night Inlet, no caso. E teve uma outra aqui referente ao se o preço do helicóptero está incluso Na diária no do hotel, roteiro. não, aquele lá não, Daniela. Quando você vai, você paga a diária do hotel, do Sonora, e o helicóptero é um valor de traslado à parte. Quando eu fiz, e o que eu recomendo para quem tem budget, eu voei até Campbell River, fiz esse passeio no Night Inlet Lodge, aí você pega o barco que sai de Campbell River e é pertinho e vai de barco até o Sonora, fica em Sonora, e aí depois volta de helicóptero. E aí você só paga uma vez esse traslado caro de helicóptero, porque o de barco é bem mais barato. Tá? Então são opções interessantes aí para fazer. E Daniele, não dá para usufruir do day use do spa de quem está exato, no Sparkling Hill, tá? Não tem como. Voltar aqui a apresentação, depois a gente vai para as perguntas que a gente já está no final. Alguém tinha perguntado de glamping. Nas Montanhas Rochosas não tem glamping, mas na ilha de Vancouver tem glamping. E esse Clayoquot Resort é o resort do glamping. Esse acho que é o resort mais caro que a gente tem lá, né, Rodrigo? É isso mesmo. Isso aí é vendido uma vez por ano, E mais olha ou lá, menos aí. ano sim, ano não, por aí. Ele é um resort que vamos ver aqui, aqui é onde ele fica, para vocês terem ideia. Então ele está totalmente protegido, ele tem esse rio dos 2 lados e o oceano aqui na frente, ele descendo aqui ao oceano, tá? Então ele fica num local privilegiado, realmente privilegiado. Ele tem, para quem quer ser mais extra ainda, uma tenda privativa para você dormir aqui em cima. Na verdade são 2, estão 3 até na foto nova. Nossa, eram 2. Eu não sei se a terceira é para se hospedar, tá, gente? Mas você pode subir de helicóptero aqui.
pernoitar nessas tendas, para quem tem um budget muito maior, porque aqui você está num lago que tem glacial aqui atrás e tem essa vista de cima. E aqui só chega de helicóptero e vocês se hospedam nessas tendas aqui. Esse é o tipo de tenda de glamping que dá para ser feito. É um glamping igual os da África. Você tem todo o conforto de água quente, de banheiro, de tudo nos seus quartos. E existiam, eu não sei, eles estavam para mudar isso, eu vou ser bem sincero, 2 barracas que ainda dividiam um banheiro. Eu não sei se isso já mudou. Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode até perguntar, tá? Mas, enfim, em geral tem isso. Tem todas as alimentações, todas as atividades, tudo incluso. E você pode optar por ser todas as atividades ou as atividades com o helicóptero, que incluem a subida naquele local ali em cima que a gente mostrou antes. As atividades, ver baleias, eu acho que tem mais uma aqui, ursos, rafting, tiro ao alvo naqueles pratinhos, arco e flecha, tem zipline, tem observação para ver ursos em barcos, e você tem questão de estar ao ar livre, estar sossegado, estar em meio à natureza. Eles têm vários cachorros que ficam soltos na propriedade, então eles são treinados, e o Gary que falou isso, viu, Rodrigo? A hora que ele saiu para correr, os cachorros vão junto, e ele viu um urso. Aí os cachorros vão na frente dele e ficam latindo para o urso, para espantar o urso e não vir nos hóspedes, porque vocês estão realmente no meio do santuário, no meio da natureza. Então, os cachorros são treinados para isso, para espantar. Então, essa é um hotel, assim, que, para quem quer uma experiência super diferente, tá? É uma coisa, assim, hiper exclusiva e você também só acessa ele de hidroavião de Vancouver, acredito eu que é a saída principal dele. É isso mesmo. E outra coisa, a Maria Luísa está perguntando aqui qual que é o valor da diária do casal. Na verdade, eles não vendem diária, somente pacotes de 2, 3 e 4 noites, tá? Então, eu posso te dar um chute aí, 2 ou 3 noites de experiência em torno de $8.000 por pessoa, mais ou menos. Isso já com tudo, os serviços inclusos que o Fabiano disse anteriormente. Traslado, tudo, aí sim. Aí tá perguntando se é no verão ou no inverno. Só no verão, exclusivamente no verão. Ele abre, acho que em final de maio, junho, e vai até outubro. E todos aqueles que eu falei também de ver ursos que ficam ali nessa região da ilha, sempre nessa época do ano, tá? A gente nunca consegue fazer eles no inverno. Eu agora falar da última parte e a gente encerra a apresentação, prometo, que é falar de Yukon, que fica, e de Northwest Territories, aqui do lado esquerdo vocês veem aqui. Esse mapa, ele é torto porque eu tentei mostrar que eles estão no círculo, tá? Eles estão no círculo da aurora boreal, que é o círculo, quase o círculo ártico, que eles vão arredondando, por isso que eu peguei esse mais ovalado, o mapa, e não o mapa reto, que se você olhar no mapa reto, isso aqui é uma linha reta, vamos dizer, no mapa mundi que a gente vê impresso normalmente. Tá, mas isso aqui é porque eles estão no círculo, então eles estão na altura do Alasca, e aí nós vendemos muito mais White Horse, apesar de termos a experiência em Yellowknife. E Yellowknife é um local muito mais dos aborígenes, dos inuits, e é uma experiência mais autêntica, vamos dizer assim, porém o preço é muito mais alto, porque a chegada de avião é muito mais caro, a acomodação é muito mais cara, os passeios são muito mais caros, tá? Mas nós temos esse serviço. Em White Horse é onde nós normalmente vendemos, é o que nós vamos falar aqui rapidinho. A White Horse, vou falar um pouco da cidade, quando vocês apreciam aí, é uma cidade pequena, eu não tenho nem ideia de quantos mil habitantes agora, mas assim, você vai a pé para todo lado, os hotéis que nós usamos é o Best Western, e iria abrir um esse junho, que nem sei como está, um 4 estrelas melhor, porque não tinha, o Best Western era o melhor da cidade, mas quartos amplos, hiper limpos, sabendo disso não tem problema nenhum. A ideia é o quê? Você ir na cidade para vivenciar algo diferente. Se você for no outono, que já dá para ver a aurora boreal a gente vende de 1º de setembro, na verdade finalzinho de agosto, mas vamos colocar 1º de setembro até mais ou menos 10 de abril. Se você for em setembro, outubro, você vai ver todas essas árvores com aquelas cores de outono, uma experiência totalmente diferente. Se vocês forem
em novembro, você pega meio que uma intertemporada que não vai estar nem com muita neve, nem cor de outono, que não é o ideal. A partir de dezembro até março, você tem todas as atividades de inverno, dog sled, snowmobile, vai poder até esquiar perto, mas ninguém quase esquia, fazer cross-country skiing, andar com raquete e tudo mais. E o que muda é o horário que você vai para sair. Quando você está indo em setembro, escurece mais tarde, então você tem que sair tipo 11 da noite para ver a aurora boreal. Quando a gente está falando em dezembro, janeiro, escurece muito mais cedo, então a gente consegue sair às 9, 9h30 para ir procurar a aurora boreal. E o procurar é o quê? 20 minutos da cidade, você chega nessas cabanas que vocês estão vendo do lado direito. Essa cabana é onde nossos hóspedes vão, tá? Os clientes de vocês iriam aqui. E ela é aquecida com madeira, é aquecimento, vamos dizer, ainda de fogão a lenha. Você tem chocolate quente, você tem snacks, você tem café, você tem chá, você tem marshmallow com aquelas bolachinhas para fazer na fogueira. Enfim, eles têm uma estrutura para você aguardar e ver a aurora boreal. E se ela aparece assim, na frente de vocês. É esse mais ou menos o campo de visão, tá? A barraca que está aqui na direita, com as pessoas, e seria um campo de neve branco na frente, onde o pessoal monta alguns tripés e os guias ajudam todos a tirarem a foto da aurora boreal, tá? Nós sugerimos mínimo de 3 noites. Com mínimo de 3 noites, a chance de ver a aurora em graus maior ou menor é de 90%, acima de 90%. Pode ser que seja uma aurora bem fraca, como pode ser que seja uma aurora maravilhosa. A aurora, em geral, é verde. Todo mundo vai ver ela verde, tá? Assim. Ninguém vai ver ela, deixa eu voltar aqui, ela verde. Aquelas super coloridas são raríssimas. E quando você vê várias cores, é porque a câmera ficou muito tempo aberta também. Porque senão você não vai conseguir ver todas essas cores. Porque a olho nu você não consegue receber tudo isso, a não ser que ela esteja muito, muito, muito forte mesmo. Mas você consegue ver ela dançando, você vê ela aparecer, sumir, voltar. Realmente é muito legal e é muito imprevisível. A última vez que eu fui 3 vezes, eu vi as 3 vezes, tá? A última vez que a gente foi, tinha um coitado, um japonês, que acho que era, eu nem lembro quantas, acho que era a quarta vez, terceira, quarta vez que ele estava indo, não via. Ele já tinha ficado 12 noites lá e não via, não dessa vez, somadas, né? Ele foi embora, no dia seguinte a aurora apareceu. Então é assim, também é um fenômeno da natureza. Pode ser que veja, pode ser que não. Nós tivemos uma passageira só, né, Rodrigo, que falou que não tinha visto, mas gostou tanto que queria voltar com a mãe. Não era uma história dessa? Era isso mesmo. Ela ficou, acho que foi a única passageira que ficou 4 noites e não conseguiu ver nenhuma das noites. O E aí, restante, todos esses anos de venda de aurora boreal, o feedback negativo é mínimo, mínimo. não, e não Então, foi negativo, né? Ela queria voltar porque ela adorou a cidade, adorou é, as atividades e tudo mais. exato, exato. Tá. E aí nós temos a opção de fazer aquilo na cidade ou ficar num hotel, que seria esse hotel, que é um tipo um mini resort. Ele não pode ser chamado um resort, né? Ele é um hotel que tem cabanas, mas que fica 1h30 mais ou menos da cidade. E aí quando você está no resort. Você vai se alimentar no resort, você vai ter que comer, jantar, almoçar, café da manhã aí. Não é a gastronomia do melhor resort, mas é uma boa comida. E ele tem 2 tipos de cabana. Esse aqui da direita, que é a cabana standard, onde você tem essas vistas, porque ele fica de frente para esse lago maravilhoso. E essa cabana, que é a cabana nova deles, né, Rodrigo? Não sei se tem uma categoria. Acho que é a categoria deluxe deles que eles chamam. Que ela já é maior, você pode ver. A questão é, ela fica um pouco mais ao alto, mas se você ver a cabana, ela fica atrás das cabanas standard. Então aí precisa ver o que o passageiro quer, sair e ver de frente ou ficar num quarto melhor e ver. E aqui você pode estar no seu quarto e ver a aurora boreal, porque se a aurora boreal aparecer, você está já num lugar que não tem iluminação, no meio da natureza, e você vê. E esse resort oferece as atividades de inverno de trenó de cachorro, que seria isso aqui, de snowmobile, de raquete, de cross-country skiing, e leve em conta que quando você faz essas atividades em Whitehorse, é diferente você fazer numa estação de esqui. Na estação de esqui é muito legal, já fiz.
quando você vai em Whitehorse, você está no meio da natureza, porque você anda 10, 15 minutos de carro para chegar onde você pega essas atividades, você já está fora da cidade, já está no meio da natureza. E a hora que você pega e começa a andar, você realmente está em locais assim, que você não vê ninguém, é só você ali. Então você não escuta barulho, você não vê prédio, você não vê nada. A sensação de liberdade, de estar no meio da natureza, é totalmente diferente. E você está com pessoas que vivem ali e que dependem dessa natureza para sobreviver, seja no verão, seja no inverno. Então é muito gostoso você estar aí. Tinha um outro, uma vez eu fui, o guia do nosso snowmobile, ele era um caçador que ele caçava alces, porque eles têm que controlar a população por questão de briga, e ele caçava para comer. Então ele tinha o alce, ele tinha a carne de urso, tudo na casa dele, que eram caças que ele tinha que ter feito para manter o controle da população, porque como ali não tem predadores, eles crescem muito. No verão, ele era uma das pessoas, essa era a profissão dele, que ele fazia isso para poder ter, e aí ele tinha na casa dele todo esse tipo de carne. E agora acabou, acho que a apresentação. Teve duas perguntas aqui, Fabiano. Uma do Marcelo. Qual o nome do resort para famílias com crianças? Recomenda Best Western ou Resort? Vai lá, O nome Rodrigo. do resort, Marcelo, é o Southern Lake Resort, tá? Tanto para famílias, ou single, ou casal, vale super a pena. E quanto o Best Western ou Resort, eu particularmente eu recomendo os dois. A gente tem pacotes de 4 noites, sendo uma noite em Best Western, no caso eles fazem a primeira noite de observação, com guia e tudo mais, que aí eles te ensinam como tirar foto, como faz a abertura de lente e tudo mais. Depois você faz 2 noites no resort, para você ficar totalmente dependente para ver a aurora boreal sozinho, com a família. E a última noite, retornando para Whitehorse no Best Western, para você fazer a última observação. Então, essa para fazer o cenário perfeito, seria 4 noites desse modo que eu acabei de falar para você. Ok. Pessoal, antes do pessoal sair, enquanto a gente responde as outras, eu vou soltar uma enquete aqui, gente. Por favor, respondam que... Uai, aqui. Que é sobre os horários dos treinamentos e tudo mais. Eu vou respondendo aí. Joguei a enquete. Aí perguntaram o que fazer, quantos dias para fazer esse roteiro, esses 3 dias, e o que fazer durante o dia. São essas atividades de inverno que foram colocadas, né? Que são hiper importantes para nós, para a gente poder estar tendo atividades. E leve em consideração que quando a gente sai às 9, 10 da noite, a gente volta 1, 2 da manhã. Então, nós não sugerimos, você ficando 3 noites, que você tenha os 2 dias inteiros de atividade, talvez 2 atividades de meio período à tarde, para você poder descansar de manhã. Porque senão não dá tempo de você descansar e você vai estar muito cansado para ver a aurora boreal. Então é importante ter isso em mente, que o seu dia útil é um pouco menor, tá? Do que quando a gente estaria vamos dizer, num passeio normal. Aí tem aqui o povo Inuit fica em qual região de Iqaluit? André, os aborígenes, né, ficam em todos os lugares, mas eu vou até compartilhar a tela aqui, então, de novo, para mostrar onde são os locais que mais se vêem isso. Tá, só um segundo. Opa. Deixa eu pegar aqui. Bom. Gente, obrigado aí para quem respondeu a enquete. É o seguinte, gente, aqui na região do norte canadense, eles estão pelo Canadá todo, tá? As primeiras nações, mas aqui é a região de Nunavut, que é onde fica Iqaluit, que dá para ver, existem alguns tours que vão lá, inclusive a Quark Expedition faz cruzeiro por essa região, e nós já tivemos um treinamento deles também, mas nessa parte de Northwest Territories, aqui em Yukon, aqui no praticamente todos são das Primeiras Nações, inclusive a Air North, que é a empresa oficial de Yukon, que é quem liga Vancouver e Whitehorse,
aborígenes, né, as primeiras nações, são sócios da Air North. Por quê? Porque era mais barato para eles serem sócios da Air North do que ficar pagando aeronave para levar alimentos para eles aqui no interior. Então, eles ficaram sócios dessa empresa para ela poder levar. E em tudo isso aqui tem, aqui do lado de Calgary, entre Calgary e Banff, quando a gente chega aqui embaixo, tem também Primeiras Nações, tá? Mas se você quiser ver a parte realmente tradicional, que é o que ele falou dos Inuits, é aqui bem nessa ilha, e os voos para cá só saem de Ottawa, da capital. E é muito caro. A gente está falando aí pacotes de 10, 15 mil dólares para você passar 5 noites, uma semana aqui em cima. Tá, acho que agora eu respondi a pergunta. E Ontário existe o Polar Bear Provincial Park. Existe, ele fica... Ai, fugiu o nome da cidade, daqui a pouco já vem. O Eduardo, que vocês conhecem, que já deu a apresentação aqui, é meu pai. Uma vez a gente montou um roteiro pro Fantástico e a Glória Maria gravou nesse Polar Bear Provincial Park, porque é um local que você tem o urso polar que fica tipo num aquário, e dá para você ver ele de vidro e tudo mais. É bem interessante esse local, mas ele é de difícil acesso e você assim tem que dirigir, sei lá, 15 horas para chegar nele, e ele fica no meio do nada. Então não é um lugar turístico para brasileiro, tá, Marcelo? Mas existe sim, daqui a pouco vem esse Timmins, o nome da cidade é Timmins, Timms. Acho que é isso, Rodrigo. Você vê mais alguma pergunta? Não, acho que foi tudo respondido, sim. Eu Eu não só queria tô... também, Fabiano, lembrar também que o Canadá acho que também vai ser um destino bem legal aí, pós-pandemia, tá? Por causa que, principalmente por causa da moeda, tá, gente? Porque hoje a moeda canadense aí tá a comparação, hoje, cotado ontem a 4 aqui, do turismo à venda, né? Então, essa alta do dólar que tá hoje vai ser uma saída legal também para oferecer e tudo mais para passageiro. Ah, sim, fica bem Mais mais acessível, interessante, né? exato, mais acessível. Tá certo. Gente, agradeço a todos aí, muito obrigado é, pela presença de vocês, por terem dado. Obrigado, Rodrigo, pelo apoio aí no suporte. E lembrando que hoje nós temos Mônaco agora à tarde, tá? Então, por favor, estejam presentes aí conosco. Amanhã cedo temos Cuba e amanhã à tarde a gente vai falar sobre criar valor para as agências de viagem, como a gente pode valorar o nosso trabalho como agente de viagem e como a marca que somos, né? Então, aguardo vocês aí nesses próximos treinamentos. Muito obrigado, até logo. Obrigado.